Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Eu quero estar plantado no centro da tua vontade, meu Senhor. Eu quero ser regado com as águas do Espírito Santo. Tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu te servir. Só o que me importa é que tu cresças e que eu diminua em mim. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 14 de julho, nós estamos refletindo a carta de São Paulo aos Romanos. Nestes dias nós estamos nos debruçando sobre os primeiros versículos do capítulo 13. Uma parte bem difícil de compreensão, que podemos correr sérios riscos de extremismos e de polarização, como acontece tanto em nosso tempo. É preciso termos a sabedoria para ler e entender esse texto. Ontem nós falávamos da autoridade que é constituída por Deus, mas Deus constitui autoridades para a justiça, para a vida, para o amor. Hoje nós vemos a autoridade como instrumento de Deus, que segundo o texto de Paulo e olhando para o Antigo Testamento, nós vemos como que muitas vezes Deus faz uso do poder para punir o seu povo. Então nós vamos hoje, mais uma vez, nos debruçarmos sobre o Antigo Testamento, buscando compreender este texto. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, seguindo os passos de Jesus Cristo, coloco-me a ouvir as palavras de Paulo apóstolo aos Romanos. Compreendo que o Evangelho é vossa força a nos salvar, a libertar-nos de nossos pecados. Desejo ardentemente fazer-me discípulo de seu Filho Jesus, anunciando o Evangelho e buscando construir um mundo novo de justiça e de paz. Que vós, Deus da consolação, nos conceda o amor e a misericórdia para termos os mesmos sentimentos de Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Ontem, hoje e amanhã estamos então meditando o mesmo texto, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Para recordar então este texto, vamos ouvi-lo mais uma vez na voz do Mateus, que é nosso irmão aqui da Fraternidade dos Franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor.
decepção. O amor não tem inveja, o amor não busca o mal. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Submetam-se todos às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram instituídas por Deus. Quem se opõe à autoridade se opõe à ordem estabelecida por Deus. Aqueles que se opõem atraem sobre si a condenação. Na verdade, os que governam não devem ser temidos quando se faz o bem, mas quando se faz o mal. Se você não quer ter medo da autoridade, faça o bem, e ela o elogiará. A autoridade é um instrumento de Deus para o bem de você. Mas, se você pratica o mal, tema, pois não é à toa que a autoridade usa a espada. Quando castiga, ela está a serviço de Deus, para manifestar a ira dele contra o malfeitor. Por isso, é preciso submeter-se, não só por medo do castigo, mas também por dever de consciência. É também por isso que vocês pagam impostos, pois os que têm esse encargo são funcionários de Deus. Deem a cada um o que lhe é devido, o imposto e a taxa, a quem vocês devem imposto e taxa, o temor a quem vocês devem temor, a honra a quem vocês devem honra. Para compreendermos Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7, nós estamos dando a passada pelo Antigo Testamento. Ontem já fizemos isso, hoje novamente nós queremos recorrer ao Antigo Testamento para compreendermos melhor o que está por trás desta fala de Paulo. Isso nós podemos hoje recorrer sobretudo aos profetas Isaías e Jeremias, que viveram tempos e realidades políticas bem concretas. A autoridade como instrumento para o castigo. De acordo com Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, é servo de Deus para conquistar os territórios de Judá, Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidônia. Nós podemos conferir isso em Jeremias capítulo 27. No seu tempo, Jeremias não via para o povo outra alternativa senão a de submeter ao imperialismo de Nabucodonosor como única forma para manter-se vivo. Isso pode soar muito estranho a nossos ouvidos, pois parece blasfemo afirmar que o opressor é instrumento de Deus para o castigo do povo da aliança. É o realismo político de Jeremias dentro dos limites estreitos de sua época. Na mesma direção vai Isaías no capítulo 10, que diz, nos versículos 5 e 6, A Síria, vara da minha ira, bastão do meu furor, posto em suas mãos. Contra uma nação ímpia eu a enviarei. Eu lhe dei ordens contra o povo da minha cólera, para que o saqueie e o despoje e o pise como se fosse lama da rua. São dois textos que falam da autoridade política, o imperialismo de Nabucodonosor, enquanto instrumento de Deus para a punição do povo de Deus. Mas também nós encontramos no Antigo Testamento a autoridade como instrumento de Deus para a libertação. Isaías vai além. Para ele, Ciro, rei dos persas, também é chamado de servo de Javé, uma autoridade pagã, criadora de novo imperialismo, se torna instrumento de libertação do povo. Por isso, Javé diz a Ciro, no capítulo 44, versículo 28 de Isaías, Você é meu pastor e realizará tudo o que eu quero.
Certamente esse argumento não agradou ao profeta Abacuque, que foi mais corajoso, desafiando o próprio Deus a dar uma resposta mais convincente. Como é que Deus pode fazer justiça enviando um imperialismo opressor mais feroz do que o primeiro? Deus responde a Abacuque: o justo viverá por sua fidelidade. E esse ideal influenciou fortemente o pensamento de Paulo ao escrever as comunidades de Roma. Certamente Paulo foi influenciado por Jeremias e Isaías ao escrever Romanos capítulo 13, 1 a 7. Se permanecermos na linha de princípio, o texto de Romanos, no capítulo 13, nos seus versículos 2 a 4, adquire uma nova luz. Aqueles que se opõem à autoridade atraem sobre si a condenação. Na verdade, os que governam não devem ser temidos quando se faz o bem, mas quando se faz o mal. Se você não quer ter medo da autoridade, faça o bem. A autoridade é instrumento de Deus para o bem de você. Quando castiga, ela está a serviço de Deus para manifestar a ira dele contra o malfeitor. É claro que Paulo está pensando na autoridade como instrumento de Deus para o bem e para o castigo do mal cometido. Todavia, cabe uma pergunta. Estaria Paulo vendo o Império Romano como vara da ira, bastão do furor de Deus contra os cristãos, nação ímpia, povo da cólera de Deus, a fim de saquear, despojar e pisar como se pisa a lama da rua? Certamente que não. Paulo não está aprovando o saque, o despojo e a opressão imposta pelo imperialismo romano do primeiro século. Simplesmente está refletindo sobre um princípio, sobre a função da autoridade de acordo com os profetas clássicos. Dizer que ele estaria, em nome de Deus, aprovando e legitimando a opressão seria desdizer tudo o que ele escreveu até agora. Para ele, a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que com a injustiça sufocam a verdade. E isso certamente tem como foco de atenção o imperialismo romano. Então nós temos que tomar muito cuidado ao lermos este texto, para não fazermos de Paulo alguém que justifica o Império Romano. Paulo tem consciência do mal que o Império Romano vem causando ao seu povo. E ele tem consciência de que caminha também para ser morto pelo próprio Império. Então, para Paulo, a autoridade de Deus se manifesta no poder da justiça, no poder que leva as pessoas a viverem no amor, na fraternidade, não uma autoridade que sufoca, que mata, que causa injustiças e dor. Olá, Frei Gilberto, bom dia, farinhada, e bom dia a você, querido irmão, querida irmã, que reza conosco. Paz e bem. Os que governam não devem ser temidos quando fazem o bem, mas quando fazem o mal. É o que nos mostra Paulo na reflexão de hoje. Jesus revela na prática que o poder deve ser sinônimo de serviço e cuidado. Mas sabemos que nem sempre os poderes são exercidos com a autoridade. A quem exerce o poder, seja nas instâncias políticas, econômicas e até religiosas, e se esquecem do que é fundamental: estar a serviço da vida e cuidar do povo, sobretudo dos mais fragilizados. É nossa responsabilidade, enquanto cristãos, seguidores de Jesus de Nazaré, garantir que nossos líderes exerçam o poder para cuidar e defender a vida. Caso contrário, estaremos negando um princípio básico do Evangelho. Farinhada, vamos recordar a canção Manter a Esperança de Adhemar Bogo? Vamos lá. Já negaram tudo que bem pouco resta. Nova teoria já dizem que tem. Tentam iludir os que tudo fazem para que se acomodem e parem também. Qualquer
ameaça. E se for na praça, correndo já vem. Não andamos muito, mas sabemos agora. Já disse um poeta, quem sabe faz a hora. E não se esperam por quem já não vem. Já disse um homem que depois morreu e ficou na memória que existe uma coisa na roda da história que uma camada pra trás quer rodar. Mas esses não servem pra pôr suas mãos nesta manivela. Ficaram à margem olhando da janela a luta do povo, essa roda girar. O que os outros fizeram já não vale nada. Já não sabe mais o que mesmo dizer. Querem construir a nova sociedade, buscando no voto sonhado poder. A luta de classe já não existe, mas quem faz resiste, procura vencer. Por mais que se queira, transforma em nada. Saiba que a história é como a madrugada. Quem acorda cedo faz o amanhecer. Já disse um homem que depois morreu e ficou na memória que existe uma coisa na roda da história que uma camada pra trás quer rodar. Mas esses não servem pra pôr suas mãos nesta manivela. Ficaram à margem olhando da janela a luta do povo, essa roda girar. Chegamos ao final da nossa reflexão. Peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de termos, de fato, pessoas que contribuam para que o reino de Deus aconteça. Autoridades que pensam que eles são a razão da autoridade e não veem a fonte da autoridade em Deus, agem em favor de si mesmos. Esses não cumprem aquilo que Deus espera deles. Peçamos ao Senhor a graça de termos mais e mais pessoas que exerçam o poder a serviço do povo, a serviço da vida, poder a serviço de toda a natureza. Que nós sejamos de fato abençoados por Deus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.